Agradeço a presença de todas e de todos e vamos lá, um bom dia para nós. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, espero que você esteja me ouvindo bem. Eu queria, primeiro, obviamente, começar agradecendo esse honroso convite do professor Marco. Para mim é uma imensa honra, uma alegria, nesse evento de estreia desse grupo de pesquisa, estar aqui hoje. Peço desculpas aos colegas, porque a minha voz não está das melhores hoje, mas acho que é o final de ano, misturado com Copa do Mundo e com tudo mais, que fez com que ela ficasse aí também já prestes a ir para a reserva. Bom, queria também agradecer aos professores William e a professora Manuela por terem permitido que eu falasse primeiro, por conta de um outro compromisso que tenho agora pela manhã, e fazer com que a gente conseguisse, então, falar para vocês aqui hoje a respeito do tema 692, na perspectiva da lealdade processual. Para que os colegas possam me acompanhar, e eu prometo ser bastante breve, eu dividi a minha palestra em três partes, em três pequenas partes, e prometo tentar cumprir o meu tempo aqui, até porque hoje é um dia festivo para todos nós, né? E, quer dizer, espero que seja um dia festivo para todos nós, daqui a pouco com o jogo da Copa do Mundo. Bom, na primeira parte da minha exposição, eu quero falar um pouco sobre a lealdade processual. Esse é o tema central do meu livro, que foi a minha tese de doutorado defendida na UERJ, mencionada há pouco pelo professor Marco, no final por volta de meados de 2015, e que depois foi publicado pela editora RT, num livro que tem me dado alguma satisfação, porque eu tenho chamado para falar sobre o tema, e é um tema de fato que eu gosto bastante. E aí a primeira questão que eu quero trazer aos colegas sobretudo, porque se trata de um grupo de pesquisa, universidade pública, por que eu escolhi esse tema? Essa é uma pergunta que nós, quando estamos pesquisando, quando estamos estudando os temas, nos perguntamos, né, nos fazemos. Por que escolher esse tema? E eu já tive que responder essa pergunta algumas vezes e venho respondendo. Bom, sempre me pareceu muito importante e bastante óbvio a ideia de que a lealdade processual deveria estar em jogo. Não é possível, como bem diz o professor Antônio Menezes Cordeiro, professor de Portugal, que o processo seja visto como uma ilha de irresponsabilidade, onde tudo que se pode fazer, o que não se pode fazer fora do processo, possa eventualmente ser admitido dentro do processo a pretexto de acesso à justiça. Essa ideia não é, obviamente, recente, há muito tempo se fala sobre boa-fé, sobre lealdade processual, mas sempre me pareceu estranho que a maioria dos livros, das obras e dos comentários que se faziam a respeito desse assunto, e ainda na época do código anterior, do CPC de 73, o artigo 14, inciso 2, assim falava, limitava esse assunto às partes, quando muito tratava da lealdade sob o viés dos advogados das partes, procuradores das partes. Muito embora a lei já dizia, lá naquele tempo, e também hoje, no artigo 5º do CPC de 2015, expressamente que todos aqueles que, de alguma maneira, participam do processo devem cooperar, devem trabalhar conforme a boa-fé. A verdade, portanto, é que me parecia que havia uma lacuna, e foi esse o meu objeto de estudo, a respeito da aplicação da boa-fé processual aos juízes, aos magistrados, ao poder judiciário. E para isso eu fui tentar, então, investigar um pouco mais sobre o tema. E consegui, por exemplo, descobrir que, embora existam vários fundamentos constitucionais a respeito da lealdade, alguns autores, como, por exemplo, o São Antônio do Passo Cabral, consideram que contraditório é a raiz da lealdade. Outros consideram, como, por exemplo, o professor Cristiano Chaves, que é a direita da pessoa humana a raiz da lealdade. Outros, como o professor Nelson Nery, consideram que a solidariedade prevista na Constituição seria o fundamento da lealdade. Me parece que o devido processo legal, assim como também já disse o Supremo Tribunal Federal, é sim a base do princípio da lealdade. Até porque não me parece razoável que a gente pense em um processo devido que seja desleal. Para quem depois quiser buscar, no agravo de instrumento no 529.733, o Supremo expressamente enfrentou o tema. A verdade também é que a doutrina estrangeira já vinha falando da boa-fé no processo há muito tempo. Se nós olharmos, por exemplo, a doutrina espanhola do professor Juan Picoy Runoy, o professor de Barcelona, ele expressamente considera que a boa-fé deve ser um critério ou um instrumento para a devida proteção de direitos fundamentais. Professores franceses, como, por exemplo, Serge Guinchard, Cécile Chenet e Frédéric Ferrand, consideram que a lealdade, ao lado do contraditório e do diálogo paritário, foi um dos pilares para que se houvesse uma metamorfose no processo, tamanha a importância do tema. Se nós voltarmos agora para o Brasil, e aí mais recentemente,
professor, e eu chamo de professor porque eu tive a honra de ser aluno dele na UERJ, mas o ministro Luiz Fux, acabou de lançar agora, em 2022, a nova edição do seu curso de Direito Processual Civil, e ele expressamente considera que a boa-fé deve ser aplicada ao juiz, como a gente vem defendendo, como também há uma relação direta entre a boa-fé e o princípio da proteção da confiança legítima. E aí já fazendo um gancho para a minha segunda parte da exposição, porque me parece que o tema 9692 deve ser pensado a respeito dessa perspectiva também. E aí, o título da minha tese é Em Busca de um Modelo de Juiz Leal. Para que a gente possa pensar que é lealdade aplicada efetivamente aos magistrados, ao judiciário, sob a perspectiva dos juízes, portanto, eu pude tentar descobrir ou desvendar, se é que a gente pode chamar assim, o que seria esse juiz leal. É interessante porque o título é Em Busca, né? Porque, na verdade, me parece que eu ainda não encontrei exatamente o que eu quero, mas a gente continua pesquisando aqui na academia. Para isso, eu fui pesquisar aquilo que não é um juiz leal, para, a contrário senso, chegar a essas conclusões. Então, no meu livro, eu pude levantar, por exemplo, que não é lealdade processual o proferimento de decisões padronizadas, chapadas, aquelas que eu chamo de decisões líquidas, aquelas que se encaixam em qualquer recipiente, que pode ser aqui no meu copo ou na garrafa que você eventualmente está vendo aí na sua frente. É bem verdade que hoje o CPC expressamente diz que seriam nulas decisões usadas dessa maneira, mas na época que eu fiz a pesquisa, isso não estava na lei. Foi de fato uma alegria quando lá no 489 isso ficou positivado. Um outro exemplo de deslealdade processual é quando o juiz só se preocupa com a eficiência quantitativa, quando ele se preocupa a proferir inúmeras decisões para baixar pilhas, bater metas do CNJ, metas das corregedorias, e não se preocupa efetivamente com a eficiência qualitativa, com a qualidade das decisões que estão sendo proferidas. Uma outra, me parece, atitude desleal é quando, por exemplo, o juiz não se engaja na produção probatória, não se engaja na participação, na sua própria participação nas audiências, e deixa que o processo seja tocado à margem das partes. Uma última atitude desleal, e já encaminhando para a minha segunda parte da exposição, é quando nós nos valemos do que a doutrina vem chamando de jurisprudência defensiva, em que nós nos valemos de várias decisões, vários procedimentos, nem sempre muito claros, para fulminar recursos, para baixar pilha de processo, para fazer com que as causas sejam julgadas de forma mais célere, nem sempre obedecendo o seu mérito. A meu ver, então, e também, como disse, a contrário senso, o juiz leal é aquele que, primeiro, obedece o contraditório participativo, como já bem disse anteriormente. Segundo, é aquele que observa o princípio da cooperação, e eu vou falar mais a pouco na segunda parte da minha exposição a respeito do tema. E terceiro, é aquele juiz que foca na eficiência qualitativa e não no mero cumprimento burocrático de metas na sua chamada eficiência perniciosa, para usar uma expressão do professor Humberto Adoro Júnior. Nessa segunda parte da minha exposição, eu vou tratar especificamente do tema 692, que é o foco central do nosso painel de hoje. E eu pude fazer um histórico bastante breve, até para entender melhor o tema, o que realmente aconteceu. Na minha pesquisa, é claro que é um recorte sempre feito aqui, eventualmente com o risco de ter esquecido alguma coisa, na minha pesquisa nós precisamos voltar lá em 2012. Por coincidência, no dia do meu aniversário, 19 de outubro, publicou-se o acordo no STJ que deu ensejo ao tema 531. Nesse tema, havia ali, em síntese, a ideia de que, se a administração pública, por um erro, tivesse realizado um pagamento incorreto a um servidor, ela criaria uma falsa expectativa de que aqueles valores eram legais. E esse servidor, então, de boa fé, confiando, e aí veio a ideia da confiança legítima, confiando na administração pública, recebeu aqueles valores, ele não poderia depois ser condenado a devolver esses valores, porque isso violaria a boa fé. Sempre lembrando que nós estamos falando aqui de 2012. Em 2013, o tema 692 foi afetado pelo STJ, mais especificamente em 3 de setembro. Esse julgamento levou um certo tempo e o recurso especial número 1401560, que é o nosso paradigma do tema, do Mato Grosso, foi julgado em 12 de fevereiro de 2014. E eu achei, inclusive, curioso o fato de que, embora o julgamento tenha sido em fevereiro de 14, o acórdão só veio a ser publicado em outubro de 15.
E interessante também dizer que, nesse meio tempo, aconteceu um fato que nos parece bastante relevante. Em 20 de março de 2015, o Supremo Tribunal Federal, no agravo em recurso extraordinário número 722421, é o tema 499, disse expressamente que essa tese não teria repercussão geral porque se tratava de matéria infraconstitucional. Em outras palavras, essa competência para discutir se o servidor deve ou não deve devolver os valores eventualmente recebidos a título de decisões provisórias posteriormente revogadas não é matéria constitucional. E aí, então, talvez até de forma mais tranquila, o STJ publica o seu acordo lá em 13 de outubro de 2015. A tese que foi firmada naquele momento era: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recolhidos. É importante dizer que nesse mesmo processo foram interpostos embaixo de declaração e no dia 2 de maio de 2016 o ministro Quina, como relator, os rejeitou ao argumento de que não haveria necessidade de distinguir, por exemplo, os casos em que a tutela provisória era concedida de ofício pelo juiz da sentença, e, portanto, o benefício previdenciário era implantado não porque a parte havia feito o requerimento, mas sim porque o juiz assim havia determinado, dos casos em que sim, de fato, teria havido o início da execução provisória por requerimento da parte. Entendeu o ministro Quina que, nesse caso, tanto na primeira como na segunda hipótese que eu acabei de mencionar, o tema deveria ser aplicado. Nós estamos, então, no meu histórico, em maio de 2016. Em tese, portanto, nós teríamos um tema, julgamento repetitivo, sempre lembrando que ainda estávamos sob a égide do Código 73, portanto, era o artigo 543-C de casa do CPC anterior. E, em tese, então, a comunidade jurídica entendia que a questão estava pacificada. A verdade é que isso não aconteceu. Nós encontramos vários casos em que, mesmo posteriormente à publicação desse acordo, havia divergências. Por exemplo, o TRF3, em 26 de junho de 2017, portanto, um ano depois desse acordo do STJ ter sido publicado, na ação civil pública número 000-5906-07-2012-4-03-6183, disse que o INSS, num caso especificamente de cobrança de retorno, de devolução de benefícios obtidos anteriormente por decisões provisórias que vieram a ser cassadas, até poderia cobrar esse montante, mas precisaria se valer do mesmo processo. Não poderia, por exemplo, entrar com uma execução fiscal para cobrar esses montantes. Não poderia entrar com uma ação de cobrança comum. Deveria se aproveitar da mesma demanda para cobrar aquele valor que eventualmente foi pago de forma indevida ao contribuinte, ao beneficiário. É interessante dizer que, um ano depois, esse mesmo TRF3 acolheu um recurso de base de declaração e ampliou os efeitos dessa decisão para todo o território nacional. Posteriormente, a TNU, por meio da sua súmula 51, e isso aconteceu até julho de 2017, continuou dizendo que os valores recebidos pelo beneficiário, mesmo a título de decisões precárias, não precisaria ser devolvido, porque se tratava de benefício previdenciário de cunho alimentar. Vejam, portanto, meus caros, que mesmo depois da decisão do STJ, demorou um tempo razoável para que os juizados especiais passassem a cancelar a súmula 51 e, portanto, mudarem o seu entendimento. Mais recentemente ainda, em setembro de 2019, o próprio STJ, por meio da sua segunda turma, julgando o recurso especial número 1786771, deixou de analisar o recurso especial, alegando que a matéria ali era constitucional. Veja que interessante que nós já temos aí 2, 3 anos da decisão do STF dizendo que a matéria não era constitucional, vem o STJ nesse recurso que eu acabei de mencionar e fala, não, isso não é minha competência, é competência do STF, porque aqui a discussão é constitucional. E aí vem um fato que não vem do judiciário, mas do legislativo, que é muito importante para que a gente aqui analise, que é a entrada em vigor da Lei 13.846 de 2019, que alterou o artigo 115, inciso 2 da Lei 8.203 de 91. Nesse dispositivo, expressamente, consta não só a possibilidade de desconto de benefícios por conta de uma decisão judicial que foi revogada posteriormente, mas também de que a cobrança desse valor que foi recebido de forma indevida deva se dar com um desconto do próprio benefício, se ainda houver algum benefício, limitado a 30% do benefício.
Foi com base, provavelmente, nesse dispositivo que o STJ, e também, obviamente, havendo toda essa confusão jurisprudencial que eu mencionei há pouco, que o STJ, então, trouxe uma questão de ordem na petição número 12482 do DF, a primeira sessão, e no dia 24 de maio, agora desse ano de 2022, retomou o tema e modificou a sua tese, que antes dizia a respeito da possibilidade de devolução, mas não tratava de que maneira ela iria se dar. Além disso, o tema anterior falava apenas em benefícios previdenciários, e a tese atual fala a forma da decisão que antecipa os efeitos da tela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais, e, portanto, que houve uma ampliação da tese, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% do benefício que ainda estiver sendo pago. Na ocasião, o STJ citou diversos dispositivos que se referem à tutela provisória do CPC de 73, como o 475-O, por exemplo, e do CPC atual, como o 520, inciso 1 e inciso 2. É importante dizer, para encaminhar para a minha última parte da minha exposição, que esse julgamento não transitou em julgado. Ontem eu pude conferir o andamento e vi que está pendente julgamento do recurso de embase de declaração, na verdade, dois embaixos de declaração, se eu não estou equivocado, um interposto pelo próprio INSS e o outro interposto pelo Sindicato Eletricitário de Furnas, e esses dois recursos estão pendentes na relatoria do ministro Humberto Martins desde setembro desse ano. Ou seja, esse julgamento, como podem perceber, ainda não transitou em julgado. E aí, diante de todo esse cenário que eu precisei fazer e contar toda essa história para deixar a gente na minha ideia da conclusão, eu chego nessa minha última parte da minha exposição. Qual é a relação entre a lealdade, que eu mencionei lá no começo, e toda essa história do tema 692, certamente vai ser muito mais bem enfrentado pelos professores que depois irão falar sobre isso depois de mim. Me parece que é possível, ainda que da forma como a questão está colocada, que a lealdade auxilie o STJ na formação ou até mesmo na revisão do tema 692. E eu vou dar três exemplos dessa aplicação concreta da lealdade, porque essa é uma pergunta que muita gente me faz. Márcio, que bom, ninguém duvida que o juiz tem que ser leal, mas o que significa isso concretamente? Meu primeiro exemplo. No tema que eu acabei de mencionar, o STJ diz que pode ser feito um desconto de até 30% do benefício que eventualmente ainda estiver sendo pago. A minha pergunta é, quando o STJ diz pode ser feito um desconto, ele está deixando em aberto que também é possível realizar outras formas de cobrança? Por exemplo, o STJ estaria, ainda sem dizer, autorizando que o INSS, por exemplo, fizesse o protesto extrajudicial de uma dívida que não foi paga, dessa dívida decorrente desse montante que foi recebido de forma provisória e posteriormente revogado. O INSS poderia, por exemplo, escrever em dívida ativa esses beneficiários? Poderia, mais ainda, entrar com execuções fiscais? Se isso tudo é verdade, me parece que sim, embora o acordo não diga, nós temos um problema. Por quê? Se nós pesquisarmos os dados de eficiência das execuções fiscais e, principalmente, o grau de inadimplência da população brasileira, sobretudo em situações de pessoas que recebem benefícios, como a gente mencionou, nós vamos perceber que a chance de essas execuções serem frutíferas é muito baixa. Na prática, a gente vai ter milhares, se é que já não temos, milhares, quiçá milhões de processos judiciais, ou até mesmo questões administrativas, como eu falei, o protesto judicial, que irão gerar restrições de crédito a pessoas de baixíssima renda. E isso vai prejudicar a vida delas, porque, como a gente sabe, hoje em dia, quem não tem crédito praticamente não consegue sobreviver. Então, me parece que seria interessante, em respeito à cooperação e de um dos deveres que dela decorre, que é o esclarecimento, que o STJ dissesse expressamente de que maneira vai se dar essa cobrança. Apenas por meio de desconto para quem eventualmente recebe benefício ou não? É possível que, por exemplo, o INSS saia por aí protestando de forma extrajudicial todo mundo que estiver com débito em aberto. Segunda aplicação concreta. Como eu acabei de mencionar, na petição que eu citei há pouco, a petição número 12482, ainda não ocorreu o transjulgado. Eu não sei, e não pude, infelizmente, conseguir o acesso aos recursos de embase de declaração, eu não sei exatamente o conteúdo deles, mas a verdade é que isso ainda não transitou em julgado. Mesmo não tendo havido o trânsito em julgado,
o STJ tem julgado monocraticamente recursos que envolvam esse tema. Em outras palavras, eles não estão esperando transitar em julgado a questão relativa à mudança do tema 692 para fulminar os recursos, monocraticamente a favor do INSS, quando dá provimento a um recurso, ou contra o benefício implementado por algum beneficiário. Vou dar aqui alguns exemplos, todos colhidos agora, de um mês para cá. Recurso especial número 2.034.978. Relator ministro Francisco Falcão, publicado em 7 de dezembro, antes de ontem. Recurso especial número 2.034.429, relatado pelo ministro Mauro Campo Delmarques. Publicação de 5 de dezembro. Recurso especial número 2.030.235. Ministro Sérgio Fuquina, publicação de 29 de novembro. Recurso especial número 1.992.255, relatado pela ministra Regina Helena Costa, publicação de 22 de novembro. 4 exemplos em que o STJ monocraticamente aplicou o tema 692. Será que essa atitude respeita a confiança legítima? Será que, em respeito à segurança jurídica, a própria confiança legítima que eu acabei de mencionar, que decorre da boa-fé, o STJ não deveria, em vez de julgar monocraticamente esse recurso, aguardar a conclusão, o transjulgado, daquele tema 692 que eu mencionei há pouco? Me parece que, em respeito à boa-fé, em respeito à lealdade do juiz, isso deveria acontecer. Último exemplo concreto, e aí encaminhando para o meu final. Perdão, mais 2. Já existem precedentes no STJ de que o tema 692 não pode ser aplicado depois que há ação rescisória. O exemplo é o recurso especial número 1.861.391, relatado pelo ministro Gurgel de Faria, julgamento agora publicado em 4 de novembro. Basicamente, a questão é, alguém já ganhou uma causa contra o INSS, por exemplo, de forma transitada em julgado, e vem recebendo o benefício. O INSS, por conta de algum motivo, por exemplo, uma guinada jurisprudencial, entra com uma ação rescisória e consegue, na rescisória, cassar esse benefício. Reforma-se, portanto, a decisão transitada em julgado, e aí caça o benefício. A pergunta é, esse benefício, então, agora passa a ser ilegal. Não há dúvida de que dali para frente o segurado não vai mais recebê-lo. A questão é, com base nessa decisão da rescisória, ele pode aplicar o tema 692 e cobrar aquilo que já foi pago a esse beneficiário anteriormente? Diz o STJ, não. O tema 692 não se aplica quando o benefício decorrer de decisão transitada em julgado. O tema 692, como citou o professor Marco no início, relativo a questões que se referem a tutelas provisórias. Muito bem, então não deixa de ser uma decisão favorável aos beneficiários. A questão é, por que o STJ não diz isso na petição que eu mencionei há pouco? Será que, em respeito ao dever de esclarecimento que decorre da cooperação e da lealdade, isso não deveria estar expressamente contido ali na petição que eu mencionei há pouco? Último, agora sim, exemplo concreto. Nós sabemos que muitas causas previdenciárias tramitam nos juizados especiais, federais e fazendários, conforme o caso, prioritariamente os fazendários. No juizado, nós sabemos também que não é, para algumas causas, até 20 salários mínimos, exigida a presença de um advogado. Significa dizer, a própria parte pode ir ao judiciário sem o auxílio de um profissional. Imaginemos que num caso como esse, que acontece todos os dias, essa parte receba um benefício, talvez até implantado de ofício por o juiz. Essa parte, então, vai passar a ter um ganho, eventualmente considerável, do seu benefício. Posteriormente, esse benefício é revogado. E aí, segundo o tema 692, essa pessoa vai ter o seu desconto de até 30% no seu próprio benefício. Muitas vezes, talvez anos depois de que a decisão anteriormente já tinha sido proferida, essa pessoa já está mais idosa, já tem mais gastos, já conta com aquele dinheiro e, de repente, recebe uma dupla bomba que cai no seu colo. Primeiro, não vai receber mais o benefício. Segundo, tem que devolver aquilo que já pagou. Muitas das discussões que envolvem o tema 692 levam em conta o fato de que a parte tem advogado e a parte, então, sabe ou deveria saber, o advogado deveria dizer que a tutela provisória tem natureza precária. E, portanto, não há que se falar em boa-fé do segurado, porque desde o início já saberia que poderia acontecer essa revogação. Agora, nesse caso que eu mencionei, em que a parte não tem advogado, será que é razoável considerar que, de fato, ela saberia ou deveria saber disso? Qual é a minha proposta? Me parece que, em respeito ao dever de advertência
que decorre também da boa-fé, quando da concessão do benefício, ou até mesmo quando da sentença que posteriormente viesse a confirmar a tutela provisória anteriormente concedida, nas intimações que viessem a ser entregues a essa parte, deveria vir um alerta, uma advertência. Olha, você está recebendo aqui o aumento do seu benefício, mas há o risco de que esse benefício venha a ser cassado e você tenha que devolver. É claro que isso talvez na prática não vai ajudar muito, mas pelo menos nós temos uma informação a mais que deveria ser dada expressamente a esse beneficiário. Bom, meus caros, eu acho que eu estou dando meu tempo, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse evento magnífico, desejo muita sorte ao grupo do Pessoa Marco, fico mais uma vez muito honrado e estou à disposição para que vier colocar. Só, Marco, perdão, todos esses números que eu citei aqui de forma bastante acelerada por conta do tempo, eu posso franquear aos colegas que assim tiverem interesse. Eu peço que entrem em contato pela Pessoa Marcos Faria, pelo YouTube, pelo Instagram, por onde o pessoal quiser, que eu entrego esses números sem qualquer dificuldade. Obrigado mais uma vez, meu caro, bom dia. Querido